nome é Ricardo Battistini, para quem não me conhece, eu trabalho na revista The President e, além disso, também tenho um grupo onde eu mantenho, durante 5 anos, com vários diretores, CEOs, presidentes e diretores de marketing. Essa é a 53ª live que eu estou realizando. É uma honra ter vocês hoje, é uma honra ter o Alexandre, ter o Pedro, a dona Tieco, aqui o Heber e o Guilherme Paulos com a gente. Gostaria, então, que a gente possa já iniciar, em respeito a vocês que chegaram no horário. Gostaria que se apresentasse um pouquinho. Alexandre, boa noite, obrigado pela sua presença diretamente de Porto Alegre. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui com todos vocês, estar aqui com o Guilherme, faz tempo que a gente não se fala, com a dona Tieco, o Heber, obrigado aí por todo o carinho. Pedro, mais uma vez junto aí, né? Então, para mim é uma honra muito grande, espero poder contribuir e poder colaborar com esse momento que a gente vive, com todos que estão aqui nos assistindo e com os meus colegas aí de mesa. Obrigado. Dona Tieco, acho que dispensa, né? A senhora é pouca conhecida, né? Mas pode falar. Boa noite, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado também ao Weber pelo convite, que chegou o convite, né, para esse evento através de você. E tão bom estar com os colegas hoteleiros, o Guilherme, o Alexandre, né, o Pedro, o Célio, né, o Pedro, o cientista, e todos os participantes aqui, a minha amiga Tati também, que está aqui, então, o Aldinho, a Paty. Então, é tão gostoso. Muito obrigada, viu, Ricardo, por você promover esse momento. Eu acho que quanto mais se falar do turismo, com esse seu jeito assim, tão positivo, otimista, eu acho que é super importante. Né? O Orlando também, já nos cumprimentamos. Eu acho que eu gostaria de sair hoje realmente com uma visão muito real, né, do nosso turismo, né, para o futuro do turismo, e do que a gente todos nós podemos contribuir para que ele seja realmente, como o John Naisbitt disse, em 99 no Megatrends, né? No Megatrends diz aqui, o turismo é a maior economia do mundo e continuará sendo a maior economia do mundo. Então, eu tenho certeza disso, eu acredito, né, tudo que o John Naisbitt disse, ele acertou, então tenho certeza que vamos retomar com toda a energia, né? E tanto é tão bom que, olha onde está a CVC, né? O Guilherme Paulos é um ícone do nosso turismo. Ele construiu, né, desde 99, que ele está falando, o John Naisbitt já estava dizendo isso, e o Guilherme já era grande. Então, eu tenho muito obrigado pelo convite, obrigada a todos os participantes, e tão bom estar com todos os nossos colegas. Muito obrigado. Nossa, é uma honra ter aqui o fundador da CVC, o Guilherme, e proprietário também da GPJ Hotels, que, aliás, são os hotéis do St. Andrews, né, enfim, todos eles, né, são maravilhosos. Boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ricardo, foi um prazer enorme estar com vocês aí, grandes amigos, só da minha querida amiga, a Oki, que é a nossa rainha da hotelaria, né? a nossa rainha da hotelaria, né? E a gente está sempre aprendendo com a Oki, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente já se conhece há alguns anos, então não vou falar nem quantos anos, mas a gente tem ainda bem. uma grande paixão, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho e pelo que a Tieco fez pela hotelaria brasileira, né? Então, acho que ela trouxe a rede, implantou uma das maiores redes aqui, né? E a Bluetree é um ícone para todos nós. E quantos profissionais que ela formou na hotelaria e continua formando ainda. Então, é um orgulho muito grande para todos nós, né? O Alexandre Guerra era um grande amigo, é gramadense, é gaúcho, né? Falar dele também é um ícone. Faz tempo que a gente não se vê, a gente sempre se encontrava muito em Gramado, né? Ultimamente, pelas nossas atividades, a gente acabou até se distanciando um pouco, mas o Alexandre é um grande amigo também. O Heber Garrido eu falo assim, é o menino dos eventos, do turismo, né? Vários anos aí também teve a escola da Tieco, então é outro ícone também que a gente tem. Orlandinho de Souza também, né? Foi Bluetree, também foi Accor, né? E hoje está no FOB fazendo um trabalho excepcional, nos ajudando, né, em todos os sentidos da hotelaria,
participando fortemente lá no Ministério do Turismo. Então, é outro ícone fantástico, né? Então, acho que vamos ter uma noite satisfatória, porque eu sempre sou muito positivo, né? E o turismo tem uma capacidade única de se reerguer, né? E já que ela movimenta 52 setores da economia, fica muito fácil, né, para a gente ter essa... Não digo que estamos voltando a semi-normalidade. Então, acho que daqui para frente as coisas começam a se esclarecer um pouquinho mais. Nós estamos nos acostumando com o vírus, a sociedade está se acostumando a se integrar mais com todas as proteções, com o álcool gel, mesmo cuidando da higiene pessoal, né, e evitando mais reuniões. Em síntese, nós estamos se reeducando para um novo mundo. Né? Maravilhoso, a vacina, eu vou estar à vontade com todos nós. Obrigado, Guilherme. Agora, então, vou chamar para a apresentação o Pedro. Por favor, Pedro, antes de começar o nosso bate-papo aqui, primeiro todos estão se apresentando um pouquinho. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Weber. Assim como eu prometi para o Ricardo, que eu pedi alguns minutos para fazer uma apresentação com um pouco mais de calma, vou ser bastante breve, apenas dar um alô a todo mundo. Um grande prazer da minha parte poder dividir esse espaço aqui com pessoas que eu admiro bastante profissionalmente e espero conseguir contribuir com as nossas discussões. Agradeço a Orlando, que está acompanhando a gente aqui também, que ajudou a gente a trazer mais informações críveis relacionadas ao mercado hoteleiro no Brasil, que hoje é uma das principais fontes de informação disponível no mercado hoteleiro nacional. Espero conseguir ajudar a trazer um pouco de norte do que a gente está vendo, que a gente enxerga como tendência daqui para frente ao longo dos próximos meses. Eu estava com o microfone fechado. Desculpa, Heber, agora você, queria agradecer por ter me ajudado a trazer esses convidados maravilhosos para essa noite tão especial, que a gente tem só boas notícias, né, Heber? É com você. Sou eu que agradeço, e assim, uma coisa que a gente sabe desse período que nós estamos vivendo é que nós estamos trabalhando mais, né? Muito mais. E assim, e vocês conseguiram esse tempo para estar aqui com a gente, então eu agradeço mais ainda pela amizade, pela possibilidade de poder escutar e trocar experiência com vocês. E, Guilherme, obrigado pelo menino, tá? Eu dou um beijo depois de você quando a gente se encontrar. E o tema também de retomada, acho que é tão importante a gente falar de retomada numa semana que a gente está falando sobre a volta de Foz, a volta de Noronha. A gente viu resorts na região centro-oeste novos, de 400 apartamentos que a gente estava lançando agora, acho que foi ontem. A gente está vendo o Iberostar abrindo hoje. Ou seja, apesar de toda a dificuldade e desafios, nós estamos voltando e o pior passou, né? Isso não torna o desafio menor. Mas passando de novo o peso todo aí para o Pedro, salva a gente da Good News aí, tá? Bom, então, vamos lá. Pedro, ficou uma expectativa tão grande na sua apresentação que, cara, não tem como não chamar você primeiro. Pois é, Ricardo, tá fácil, né? Tá fácil aqui para mim. Walter, você está apresentando. Eu vou te remover da sala, depois você volta. Vamos lá, pode começar, por favor. Então, vamos lá, deixa eu tentar atender aqui as expectativas de vocês. Eu vou ser bastante breve, bastante objetivo nas minhas colocações iniciais, até para a gente ter um tempinho para bater um papo e trocar algumas percepções para além do número, para além dos indicadores que eu vou dividir com todos. A pergunta que todo mundo faz, se é inevitável, todo mundo está vendo minha tela? Podemos começar? Sim, podemos. Legal, Ricardo. Bom, essa apresentação, como eu comentei, ela foi feita aqui a 4 mãos com o Bob, que ajudou a gente a ter bastante informação e uma visão um pouco mais prática do que está acontecendo no país, e vai ser o teor do conteúdo que eu vou dividir com todos. No primeiro momento, eu quero apresentar para vocês até onde que a gente chegou, o que existe de informação, o que existe relacionado a indicadores sobre a hotelaria, seja a hotelaria urbana ou de resorts no país. O primeiro indicador que eu acho que é bacana dividir com todos está relacionado à busca de hotelaria e de passagens aéreas no Google. Se a gente olha para abril, que foi o momento mais duro na hotelaria nacional, a busca por hotéis no Google, ela chegou a 17% do que era razoável no país, a 19%.
Hoje, como vocês podem ver nessa curva azul, já estamos a 55%. O que significa isso? Significa que o interesse por viagens, ele vem aumentando. A busca por viagens, ela vem aumentando. Existe uma demanda reprimida muito grande no país, e conforme as pessoas comecem a se sentir um pouco mais confortáveis, é natural que essas buscas elas se convertam cada vez mais em reservas. O mesmo não tem acontecido, pelo menos não na mesma velocidade, para passagens aéreas no país. A gente chegou a 14% em meados de abril, hoje está em 26%, esses dados são dados bastante recentes, a partir desde até ontem. E essa curva das passagens aéreas, ela acaba sendo um pouquinho mais modesta, até porque aqui, além da viagem de lazer, existe um foco muito grande de viagens corporativas, que elas estão trazendo aí um horizonte de recuperação um pouco mais lento em comparação com a hotelaria de lazer. Essa busca, chegando a 55% no caso dos hotéis, ela está relacionada a viagens regionais, ela está relacionada também às viagens de lazer, e isso vai ficar claro ao longo dos meus comentários. De uma maneira inicial, fiquemos felizes porque a curva ela está inclinando e a tendência ela está apontando para mais consumo de viagens no país daqui para frente. O que existe de informação relevante a se dividir relacionada à hotelaria urbana? Eu trouxe para vocês informações sobre ocupação média no sul e sudeste, tanto nas cidades do interior como nas capitais dos principais estados do país, na região sul e sudeste. A gente consegue ver nessa bolinha aqui azul que a ocupação do mercado, ela vem performando um pouco acima das capitais. Isso aqui reforça um pouquinho o sentimento que eu comentei, relacionado às viagens regionais, viagens que você tem um acesso rodoviário, e também tem algum público de lazer um pouco mais forte em comparação com as capitais. De todos os mercados, o Rio de Janeiro hoje ele é o grande destaque, olhando para o interior, principalmente para algumas cidades relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, que estão com ocupação acima do que performa em outras regiões. A gente vê aqui os 41% do Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior, 22%, e esses valores eles vão caindo, ficando próximos, chegando até 14%, no caso do Rio Grande do Sul, para o interior, e as capitais performando entre 10% e 29%, relacionado aos principais estados da região sul e sudeste. Olhando de uma maneira um pouquinho mais a fundo, no interior, no primeiro momento, uma questão que eu acho que é muito bacana, que é muito importante a gente dividir com o mercado, é que às vezes a gente se olha muito para valores médios, mas é fundamental entender que na média existem hotéis puxando para cima e puxando para baixo o desempenho. Voltando para o Rio de Janeiro, que eu comentei que o interior ele estava se destacando em comparação com as outras cidades, a gente vê aqui que 25% dos hotéis estão com ocupação acima de 58%. Isso aqui no acumulado de julho. Né? A mediana ela está em 35% e você tem aqui os 25% que performam mal até 23%. São diferenças muito grandes. Além de olhar para a média da cidade em si, da região, é importante olhar para a micro-região, para a força de marca, o posicionamento do produto. E alguns desses hotéis também, eles reabriram num horizonte diferente. Então é natural que aqueles que abriram primeiro consigam uma ocupação um pouquinho melhor, e os que acabaram de abrir, eles venham ainda num ritmo ascendente e beirando a parte inferior desses valores que eu apresento para vocês. Uma mensagem que eu acho que é relevante aqui é quando a gente olha para o topo do mercado, essa bolinha verde, a gente vê que os mercados eles já estão chegando próximo a 30% no interior de diversas regiões. Então, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, se espera que essa tendência ela se intensifique, caso a gente tenha um controle da Covid, caso a gente veja as curvas de contagem de óbito caindo, que eu acho que é o que hoje todo mundo espera com bastante afinco no país. A figura, o overview relacionado às capitais, ele é um pouquinho diferente, as taxas de ocupação, elas são um pouco mais modestas em comparação ao interior. Então, enquanto o terceiro quartil aqui da ocupação dos hotéis, ela chegava próxima a 30% em algumas regiões do interior, no caso das capitais, esse valor ele já é mais próximo a 20%, com algumas exceções. Porto Alegre performou bem em julho, 25% dos hotéis ficando acima de 38%, e o Rio de Janeiro aqui, 25% dos hotéis performando acima de 43%, mais uma vez, sendo tendenciado pela cadeia produtiva do petróleo, principalmente na região da Barra da Tijuca.
De uma forma um pouco mais global, saindo da região sul e sudeste, que eu dei o foco anterior, por uma razão muito simples, é porque os dados eles permitiam com mais clareza chegar em mais detalhes dessas informações, não que sejam as regiões mais importantes do Brasil, é que o acesso à informação a elas era mais claro, e saindo para ter um panorama um pouquinho mais nacional, trazendo para vocês quais são os top performers em ocupação em julho. As 10 primeiras colocações, elas são quais? A gente tem aqui Manaus, 36,4% de ocupação, seguido de Vitória e Macaé, ainda acima de 35%, depois Guarulhos, Porto Alegre, Belém, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador e São José do Rio Preto. São as 10 cidades que o FOB está presente e que hoje performam melhor no país, tendo em comparação os dados acumulados em julho. Em contrapartida, existem algumas cidades ainda performando numa velocidade um pouco mais curta, e aqui com destaque a Campinas e São Paulo. São Paulo ela vem crescendo em um ritmo um pouco mais lento. Vamos lembrar que São Paulo é um mercado corporativo importante, é um mercado que depende em maior grau de uma demanda internacional, é um mercado que tem uma participação importante também da demanda de eventos, e boa parte da demanda que vem para a cidade de São Paulo depende de grandes e médias cidades, com compliance muito mais rígidos. Então é natural que a gente ainda sofra um pouquinho mais, e está todo mundo aqui esperançoso que as grandes empresas retomem o ritmo de consumo no país para as ocupações começarem a descolar de uma forma um pouco mais clara. Olhando para as informações relacionadas à diária média, existe uma queda já no acumulado do setor. Essa queda é um pouco mais acentuada nas capitais, entre 7% e 13% na maior parte delas. Apenas Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, essa queda é um pouco mais acentuada, que traz aqui um ponto de atenção para o setor, mas as restantes, elas vêm quedas que são normais, até pela própria questão relacionada à mudança de mix de demanda. As primeiras tarifas são tarifas que elas não conseguem escalonar valores mais altos num patamar de ocupação tão baixo como a gente tem hoje. Então, essas quedas, elas são quedas ainda saudáveis, e esperemos que elas sejam controladas ao longo dos próximos meses. No acumulado do setor, olhando para a Revipar, olhando para a receita de hospedagem dos hotéis, no acumulado das cidades analisadas, a gente tem aqui uma queda de 76%, que não é informação positiva, que todo mundo gostaria que eu trouxesse, e não é o foco, lógico, dessa apresentação, é um ponto estático. O importante é a gente ver uma movimentação de que semana a semana esses números eles vão melhorando, e essa indicação hoje, ela existe, seja pelas buscas relacionadas ao Google que eu dividi com vocês, seja também pela reserva diária, que até os próprios colegas painelistas vão poder dividir o que vem acontecendo nas suas próprias empresas. A tendência daqui para frente, essa curva de recuperação, ela seja um pouco mais expressiva em comparação com as últimas semanas. O que a gente vê pela frente? Eu acho que é a grande mensagem, a grande informação que hoje todo mundo busca. Primeiro, olhando para a normalização da oferta do país, trazendo aqui dados de aberturas dos hotéis urbanos e dos resorts, também no Brasil, a gente vê aqui que o ponto atual, esse ponto de final de agosto, começo de setembro, alguma coisa próxima a 80% da oferta, ela já está em operação. Um pouco menos dos resorts, um pouco mais da hotelaria urbana. E até setembro, a parte mais expressiva dessa oferta, chegando a quase 100%, ela já entra em operação. Por que isso acontece? Isso acontece porque, em parte dos canais de busca dessas empresas, existe um pouco mais de previsibilidade em relação ao que vem pela frente. Isso acontece porque o mercado ele começa a dar sinais um pouquinho mais claros de recuperação em alguns perfis de cidade, alguns perfis de produto, e a gente espera que ao longo das próximas semanas, próximos meses, essa curva de demanda também acompanhe a abertura dos hotéis e comece a trazer taxas de ocupação um pouco mais expressivas. Olhando para ainda nessa tentativa de enxergar o que vem pela frente, falando um pouquinho sobre o mercado aéreo, a Fundação Getúlio Vargas divulgou um estudo que é um estudo
interessante, que mostra qual que é a curva de produção do setor aéreo ao longo dos próximos meses, até o final de 2023. E nessa curva, ela indica que a partir de outubro existe uma intensificação da produção aérea no país, chegando no começo de 2021 e ao longo desse período a patamares mais próximos do que a gente via em 2019. Para além se o número é o número exato ou não, e tentando trazer aqui pelo menos uma curva de tendência, isso se concretizando, é natural que os hotéis eles comecem a ter também um patamar de ocupação um pouco mais expressivo. Isso já é visto em algumas propriedades no Nordeste, isso já é visto em algumas propriedades de resorts, principalmente, que mostram finais de semana com uma boa taxa de ocupação, os feriados praticamente vendidos, e uma expectativa de outubro e novembro em patamares de ocupação muito mais saudáveis do que a gente viu ao longo dos últimos meses. E aqui, para concluir a minha apresentação, eu trago para vocês uma visão um pouquinho mais em longo prazo relacionada à hotelaria urbana, num primeiro momento. Hoje a gente está com taxas de ocupação, como vocês viram nos dados do FOB, entre 10% e 20% nas principais capitais, que é um pouquinho o cenário do que a gente enxergava já no estudo que foi apresentado, que a Tcheco comentou no começo da nossa conversa. Essas taxas de ocupação, elas tendem a crescer, ao nosso ver, ainda na hotelaria urbana, de uma maneira um pouco mais tímida, pelo menos ao longo dos próximos meses, mas com uma esperança de intensificação e uma esperança de a gente chegar a patamares de desempenho um pouco mais expressivos até o final do ano. Olhando para uma tendência um pouco mais em médio, longo prazo, existe aqui uma recuperação em heavy bar, ao nosso ver, para os mercados urbanos, que ela sim, ela é um pouco mais longa. Vamos lembrar que aqui a gente olha a média móvel, então os meses ruins, eles acabam sendo carregados por um horizonte um pouco mais longo, indicando que a gente chegaria a patamares de desempenho próximos a 2019, entre 2022 e 2023, dependendo do cenário. Numa visão mais moderada ou numa visão mais otimista. Esse é o intervalo que a gente enxerga, até por uma questão relacionada não só à volta de ocupação, mas também uma volta relacionada a preços, que tende a ser um pouquinho mais lenta em comparação com a demanda no mercado. Essa era a informação que a gente apresentou um tempo atrás, que era a informação ruim, de certa forma. Eu quero focar um pouquinho agora no mercado de lazer. Eu acho que aqui a gente tem informações mais atuais e informações também mais positivas para dividir com todos em apenas 2 slides. O primeiro slide, ele se refere à expectativa de ocupação dos resorts nacionais, segundo os resorts que fazem parte de um grande estudo que está sendo desenvolvido pela Hotel Invest, em parceria com a Minibis e a STR, que ele reflete o potencial de recuperação da hotelaria de lazer no Brasil. Algumas semanas a gente consultou o executivo de 30 de grandes resorts no país, incluindo a GJP, que faz parte desse estudo, e eles sinalizaram, em média, uma tendência crescente de ocupação mês a mês e que vem se consolidando no país a cada dia. A expectativa é para que esses resorts, a gente chegue a uma taxa de ocupação próxima a 44% até o final de dezembro. São taxas ainda abaixo do que performava no momento natural, que é essa curva em verde, porém já indicando uma tendência positiva e ascendente em termos de desempenho. Eu acho que a principal informação, o principal foco que eu quero trazer para vocês. Quando a gente analisa os dados relacionados aos resorts regionais, que não dependem de aéreo, mas sim de uma viagem rodoviária, a gente vê que até dezembro, a expectativa no setor é uma expectativa de chegar a 39% de ocupação. Vamos lembrar que esses resorts eles têm um limite sazonal mais baixo, 39% é apenas 10 pontos percentuais do que a gente performava no mesmo período do ano passado. Então, isso está se concretizando, as reservas estão sinalizando aí um ritmo de recuperação muito mais rápido, e isso é muito positivo. Quando a gente olha para além de 2019, e aqui eu encerro a minha apresentação, e olha do que vem em 2021, do que vem em 2022, do que vem em 2023, eu quero chamar a atenção de vocês só para alguns grandes números. O primeiro deles é o número de cruzeiristas que estavam no Brasil em 2019, 400 mil cruzeiristas. E o segundo é o número de brasileiros que faziam viagens ao exterior, 10 milhões de brasileiros. Esse pessoal aqui, em 2021, vai ter dificuldade de viajar para o exterior e vai, em parte, reduzir provavelmente o seu consumo de cruzeiros. Se a gente
pensar que, além desse número vultuoso, existe aqui uma desvalorização do real na casa de quase um quarto, em comparação com 2019, e eu tentar imaginar o quanto que essa demanda potencial poderia impactar na ocupação dos resorts no país, se eu pegar 6% só desse público e redirecionar os resorts, a gente está falando de alguma coisa próxima a 10 pontos percentuais de ocupação nos resorts do Brasil entre 2021 e 2023. Evidentemente, vai ter uma análise muito mais aprofundada disso, que a gente vai divulgar nos próximos dias, relacionados ao mercado de lazer, só que eu queria mostrar para vocês que qualquer percentual pequeno desse volume gigantesco, ele já tem um impacto brutal na ocupação da hotelaria de lazer pelo país. Se a gente chegar a 10%, isso aqui vai para 20%, quase. Então, isso vai servir como gordura, como colchão, para compensar aí um ritmo de recuperação um pouquinho mais alongado da curva de eventos, um ritmo de recuperação um pouco mais alongado de demanda internacional, mas que é algo bastante positivo, que já está trazendo efeitos mais claros e que mostram aquela curva de crescimento de ocupação mais clara em comparação com a hotelaria urbana no primeiro momento. O que eu queria dividir com vocês era isso. Espero não ter me alongado muito no prazo que eu combinei com o Ricardo, e eu fico à disposição para a gente entrar um pouco mais em detalhe e continuar o bate-papo com os nossos ilustres painelistas. Perfeito, parabéns, Pedro, pelo trabalho, a FOB, maravilhoso. 10 milhões é muita gente, né, dona Tieco? O que a senhora acha? Nós vamos, então, o Brasil vai ser o momento, não é isso? Boa noite, por favor, os seus comentários. Noite. Olha, eu sou fã, né, do Pedro e do Diogo, né? O Diogo, eu conheço ele quando era menino ainda mesmo. E eles são muito sérios, e eu gosto demais do trabalho deles, a seriedade com que fazem. E como eu disse no início, quando eles apresentaram, fiquei assim um pouquinho, mas a nossa equipe é super conservadora, eles falam, não, está tudo dentro dos conformes. E o que eu gostaria de comentar rapidamente é que o Pedro apresentou, e eu fiquei olhando, e sabe que a gente está, assim, 40% acima da nossa expectativa. Os resultados estão sendo muito bons. Está falando de resort, por exemplo, o nosso resort, nós estamos pleiteando a prefeitura local para liberar, porque hoje eles deixaram 50%, a gente está pedindo para liberar mais, no mínimo, pelo menos 60%, porque a gente está 100% de ocupação, a semana inteira, e tem muita gente pedindo para a gente aumentar a disponibilidade. Então, resort, eu não tenho dúvidas que vai ter muita demanda. Agora, os hotéis, o que está me impressionando, esse estudo todo que eles fizeram, que é verdade, tem, por exemplo, Manaus está indo super bem, tem muitas cidades que, assim, antes era mais ou menos, comparado com outras cidades que estavam super bem, estão se revelando assim, de uma forma extraordinária. Aqui mesmo em São Paulo, é interessante como a previsão das coisas, o ser humano é um negócio muito interessante. Hotéis das locais, das regiões, aqui da cidade de São Paulo, que a gente achava que ia ter problemas, não está tendo, outros que a gente achava que uma maravilha, assim, ainda está sofre, mas, no geral, está dentro daquilo que o Pedro apresentou. Graças a Deus, a gente tem uma visão, eu tenho bastante... Assim, eu não tenho visão otimista, assim, eu tenho uma visão, acho que uma realista positiva. O que eu acredito, né? Assim, a tendência vai melhorar mesmo, né? Aliás, uma coisa que eu queria dizer, o que está me surpreendendo, assim, locais, né, que a gente achava que era essa ocupação baixa, está tendo um revipar ótimo, porque a diária está lá em cima, melhor do que, às vezes, em outros locais prime. Como é que explica isso, né? Depois eu tenho que perguntar para o Pedro, porque eu não sei como é que se explica isso, é muito interessante. Então, essas questões são interessantes para a gente estudar o fator humano mesmo, né? E o fator da localização, o fator humano, são coisas que... esse é o momento da gente realmente pensar como a gente está criando a tendência, né? Que depois a gente vai falar. Uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui é que é muito importante, eu descobri nesse estudo uma coisa importante, que a prevenção, a gestão de risco no nosso negócio é muito importante. Então, quando a gente veio essa situação toda, nós fizemos duas coisas fundamentais, né? A segurança da saúde e segurança financeira. Então, tem hotéis que a gente previu até
o máximo, tem um mais, outro menos, até o ano que vem. Então, essa questão de gestão de risco, a gente tem um forte, porque acho que é porque eu sou um descendente japonês, Japão tem tsunami, tem tufão, tem terremoto o tempo todo, então a gente tem mesmo essa característica da prevenção e gestão de risco. A segunda coisa que aprendi muito nesse período, e que foi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que, para mim, que eu era muito autoritária, o Heber me conhece, eu era mandona, e continuo meio mandona, mas me segura, era mandona, autoritária, a Melissa também sabe, mas a Melissa sabe que eu tenho mudado muito. Por quê? E mudei muito, principalmente nesse período. Por que eu mudei? Porque eu vi que a gente vinha ao longo dos últimos 3 anos, a gente já trabalhava meio home office. E nós adotamos, o meu sobrinho hoje, do diretor-geral, ele é muito de delegar. Então, a gente aprendeu a dar responsabilidade, autonomia em algumas decisões, decisão compartilhadas em outras. Então, as decisões foram muito rápidas. Essa questão das prevenções da saúde, do resultado, como é que a gente vai segurar e financeiro, foi tudo muito feito pela equipe, assim, de uma forma muito rápida. E essa recuperação que está havendo também, pelos gerentes gerais, pelo diretor de operações, por toda a equipe, de uma forma assim, como eu não tenho que ficar assim tão mandona, né? Não precisa ficar tão mandona, não precisa ficar mandona mais. Foi um aprendizado super boa para mim, porque hoje eu me dedico mais a pensar no futuro. E agora a gente está com muita gente fazendo reuniões, eventos as coisas que a gente está fazendo, pela tecnologia. O que a gente faz? Quais são as tecnologias que a gente mais tem que investir? O Alexandre é né? Eu sei que o negócio dele é super em tecnologia. Então, eu invejo tudo que você tem, porque a gente realmente precisa estar muito focado, investir muito mais em tecnologia. Então, eu acho que esse período foi super importante, como a gente não pode subestimar a equipe, não pode subestimar o mercado, que o mercado tem algumas reações muito interessantes, né? Então, hoje nós estamos com praticamente todos os hotéis, só falta um hotel para entrar em operação, e nós monitoramos esses movimentos diariamente, a nossa equipe, eu não, né? A nossa equipe monitora diariamente estrada, voos, ocupação, mercado, etc. E eu vejo, então, que de uma forma bastante positiva, essa apresentação do Pedro confirma o que eu acredito será a tendência daqui para frente. Eu tinha que falar e estou aqui monitorando o meu tempo. 10 minutos, 10 tá? minutos. Tem tempo ainda. Então, e aí o que eu... Você tem 2 minutinhos, então? Tem 2 minutos. Então, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que existe também ainda uma lacuna, né? Uma lacuna que eu não sei como é que a gente vai fazer com essas reuniões todas que a gente tem pela tecnologia. Eu acho, pelo que a gente está vendo, e pelo que nós vivemos como meio blazer, né, que coloca o computador nas costas, e a gente já vinha trabalhando dessa forma, uma tendência muito interessante. Vocês sabem aquelas festinhas de aniversário que tem todo mês, que é uma coisinha que tem gente que acha chatíssimo? Você reunir todo mundo e bate palma? Gente, isso é uma coisa muito importante agora. Você não tem vontade de reunir as pessoas e fazer uma... Porque você está conectado. Estar conectado é uma coisa, você estar integrado é outra coisa. Então, a gente precisa estar olhando as pessoas, precisa abraçar as pessoas. Enquanto não dá abraço, mas pelo menos de alguma forma integrar. A gente está tendo eventos, está tendo Olha, essa última semana teve várias cotações de eventos. Então, as pessoas vão substituir aquelas reuniões de negócios, eu acho que vão substituir para reunião, e outra parte para reuniões de integração. Eu acho que mudou o perfil das reuniões e dos encontros. Então, eu acho que as empresas, se não fazem, eu vou começar a falar com os presidentes amigos do Ricardo, que é para eles deixarem verba, orçamento para a integração das pessoas, porque não pode... A tecnologia conecta, mas quem cria laços são as pessoas entre elas. Imagina entrar um funcionário, você não sabe nem quem entrou, você nunca abraçou e nem olhou nos olhos. Então, os encontros de criação de laços vão acontecer,
Nós vamos trabalhar em cima disso. E as conexões, ótimo, você pode juntar 15 mil pessoas daqui para frente. Então, vai ser, assim, são duas coisas que vão acontecer, e eu acho que isso vai fazer com que o mercado, no total, seja amplie, né? Então, é isso que eu vejo. Eu tenho tudo que os outras redes também têm, o desse escritório, MySpace, que a gente chama de MySpace, porque eu quero sempre personalizar, e tenho... Bom, enfim, não posso contar tudo, porque senão daqui a pouco eu não tenho mais o que falar. Muito obrigada. Então, é isso. Muito obrigado. Depois a gente volta. Eu entendo você perfeitamente, eu trabalhei com o Nihonjin 18 anos, e essa questão Ixi, coitado. Essa questão de sekibishi, eu entendo, essa rigorosidade de não falhar, né? É uma admiração. E, gente, olha só, a dona Tcheco acabou de lançar um produto novo de hotelaria, as reuniões de integração das empresas. Adorei isso, né, Guilherme? O que você acha? Qual que são as suas considerações sobre a retomada do Brasil? É fantástico, a Tcheco Sou fã dela, não tem jeito. Falei para vocês desde o começo, na abertura, Ricardo. Eu queria me desculpar com o Pedro, porque eu esqueci de saudar o Pedro, viu? Que linda apresentação. O Pedro deixou assim, mais entusiasmado com os números, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Sempre com muito otimismo no nosso país. E esses números realmente nos colocam realmente num patamar de recuperação rapidíssima. Muita gente está falando assim, eu acho que tudo que aconteceu com essa pandemia, nunca se falou tanto em viajar, em sair, porque as pessoas ficaram, se sentiram presas nas suas casas, né, e de repente elas estão querendo sair para o mundo. Como não dá para sair para o mundo, tem que sair para o Brasil. Então, acho que é o grande momento do turismo brasileiro, né, do turismo nacional, realmente ele se recuperar de uma tal forma rápida. E a gente vem sentindo isso. Por favor, chega mais um pouquinho mais perto do seu computador, só para melhorar o som. Nós estamos te ouvindo, mas dá para melhorar mais. Obrigado. Ok. Então, essa descoberta que a gente está tendo com o turismo de novo, acho que está sendo muito importante, porque as pessoas realmente estão recolhidas nas suas casas, se cuidando, e de repente acharam que tem que sair, né? Uma das grandes vantagens que como o mundo fechou as fronteiras, o Brasil está aberto internamente. Então, ele está se reabrindo agora, né? Tem hotéis no Nordeste que estão com lotação total até o Carnaval. Você imagina, que períodos de Carnaval, não sabemos se vão ter Carnaval, mas pelo menos até o fevereiro tem hotéis que não tem mais vaga, né? Gramado foi uma das primeiras cidades a se reabrir, né? Nós abrimos o Hotel St. Andrews na segunda quinzena de maio, e realmente assim, me surpreendeu fantasticamente, porque o hotel começou a ter um fluxo de turistas que a gente não teve. Estou fazendo 10 anos com um hotel lá em Gramado, e pela primeira vez a gente sente assim uma ocupação de 90%. Então, você vê que é um hotel com poucos apartamentos, 19 suítes, mas você com 90% de ocupação das 19, com uma abertura de 70%, começou com 40%, depois chegamos a 70%. Então, é um negócio assim fabuloso. A diária média, para vocês terem uma ideia, está por volta de R$3.000. Quer dizer, isso acho que na hotelaria brasileira, pelo menos eu desconheço totalmente, mesmo com alguns hotéis boutique de antigamente. Então, a gente vê que o número de pessoas, os gastos de extras é um negócio assim extraordinário. Criamos até o home office nos hotéis, no hotel, né, lá de Gramado, e deu muito certo, de famílias comprando, né, 15 noites, 10 noites. Quer dizer, é um negócio assim que realmente surpreendeu a todos, né? Então, acho que essa retomada que o turismo está tendo é um negócio assim fantástico. E se você acompanhar com números anteriores, né, de 2019, você vê que o turismo tem um impacto no setor de 8 trilhões do PIB mundial, que era 10,4, uma alta de 3,9. Quer dizer, superou a expansão da economia global. Mas o turismo ele já vem se destacando, ele já vem numa crescente muito grande. A gente sabe que, é claro, essa retomada que a gente vai ter, principalmente no lazer, está fortíssimo. Agora, no corporativo, ela vai demorar um pouquinho mais, como a própria Tia comentou, né? Desses cuidados todos que está tendo, de distanciamento, etc.
de distanciamento de mesas, de reuniões. Quer dizer, a retomada está acontecendo com as próprias lives. Nunca se fez tanta live como está fazendo agora. Quer dizer, as reuniões estão ocorrendo mesmo, né, das empresas. Eu sei pela própria CVC que está tendo muitas reuniões internas, muitas reuniões com fornecedores, e estão sendo feitas com lives. Então, é um negócio que assim, está se conversando, já que as pessoas não estão podendo ir diretamente do comercial, mas eles estão saindo, né, saindo, estão se integrando na parte da conectividade. É uma coisa muito importante. Então, essa retomada é fantástica para o Brasil. As fronteiras se fecharam, né? E o turismo nacional vai ser muito privilegiado no Brasil. Eu estive agora recentemente em Portugal, que 19 dias vai, e eu senti que a retomada, até o turismo interno português, também está crescendo e está sustentando a própria hotelaria. Então, acho que tem essa retomada, acho que a gente deve continuar trabalhando como nós estamos trabalhando, fortemente, e acho que temos muita coisa para fazer ainda com o turismo. A participação do Ministério do Turismo acho que poderia ser um pouquinho mais integrante, né? Não digo que a gente queira publicidade, etc., mas a gente tem que ter um apoio maior do próprio Ministério e a Embratur, e tem que fortalecer o turismo interno também. Hoje não é o momento de se vender lá fora. Agora, nas fronteiras fechadas, não adianta você querer fazer qualquer tipo de investimento no exterior, porque não vai acontecer. Temos um trabalho do turismo interno no estado de São Paulo fortemente, né? O Vinícius é um craque, sem dúvida nenhuma tem mudado esse conceito do turismo no estado de São Paulo, né? Pelo menos a gente tem tido uma retomada fantástica com o turismo na nossa capital. Então eu tenho fé que após essa pandemia o turismo vai ganhar muito, nós estamos ganhando muito, né? Mesmo na própria GJP, nós tomamos todos os cuidados, nós conseguimos contratar, né? Fazemos um contrato com o Sírio-Libanês, com todos os cuidados. Antigamente a gente tentava vender serviço de hotelaria para o hospital, agora o hospital está vendendo serviço de hotelaria nós estamos vendendo serviço para eles, né? Então, está invertido o setor. Então, acho que isso é um novo aprendizado no todo, e o turismo está ganhando muito com essa pandemia, como sempre, né, ganhou. E nós temos o privilégio no Brasil de ter enfrentado vários, né, setores, desde setores econômicos, né? Tivemos problemas recentemente no Nordeste com as manchas de petróleo, e a comunidade ela acabou se superando, né? Antigamente no Sul nós tínhamos enchentes, sempre se superamos, né? Então acho que é o momento do turismo. Eu acho que nós temos que arregaçar as mangas e trabalharmos mais e falarmos que nós temos produtos realmente para integrar as pessoas. Maravilhoso, Guilherme, obrigado. O Alexandre, desculpa, né? Eu estou aqui por ordem alfabética e te pulei aqui. Como que é, então, cuidar de 43 hotéis, rapaz? Nossa, que luta, hein? Parabéns. Bom, pelo menos os números são bons, né, Alexandre? É com você. Obrigado, Ricardo. Para mim é uma honra poder escutar a Tcheco aí, a nossa embaixadora do turismo, o Guilherme. Pedro, muito legal, tu sempre traz uma consistência de dados, eu acho que só demonstra a necessidade que a gente tem aqui do nosso setor de ter dados confiáveis para poder nortear as nossas ações, né? Então, Fábio Oran está com a gente aqui e cada vez mais demonstra que esse é o caminho, né? O caminho de analisar tecnicamente para onde a gente consegue seguir. Se eu tenho um aprendizado nesse período de pandemia, talvez o mais legal de todos, o Guilherme e a Tcheco pode me ajudar, Heber, é a integração das entidades. A gente caiu no chão, o nosso setor, literalmente, se eu olhar um pouquinho pelo espelho retrovisor, e eu sei que aqui é retomada, a gente está falando de coisas que deveriam ser boas, né, pela retomada, mas eu acho que a gente pode olhar um pouquinho pelo espelho retrovisor e aprender, né? Então, imagina vocês que uma empresa em menos de 10 dias perder 90% do seu faturamento, que representa isso no negócio, né? No nosso caso, com mais de 6.500 quartos, espalhados em 43 hotéis, 2.000 colaboradores, 4.000 investidores, e em 10 dias se perder 90% da receita do negócio. Não deve ter sido diferente com a GJP, com a Blutri, não deve ter sido diferente com a CVC, né, as aéreas fundamentalmente, mas um aprendizado que fica é a integração dessas entidades, a necessidade de conversar, trocar e fazer através dessa integração uma conscientização que o setor precisa se unir
para mostrar a força que ele tem, representa aí 8% do PIB brasileiro, e isso foi fundamental para que a gente tivesse ações importantes para que não sucumbisse a indústria. A Intercity, por exemplo, teve a mesma estrutura, né, perdeu 90% da sua receita, e na medida que o tempo foi passando, a gente foi voltando a algum patamar médio, ainda muito, muito distante do que era 2019. O Pedro trouxe para nós aqui esses dados. A gente ainda vai ter que se conscientizar de que o nosso setor ele precisa se organizar e trabalhar para que ele volte de uma forma diferente. Hoje, eu diria para vocês que algo como 40%, 50% da mão de obra do setor ela teve que ser reduzida, e acho que a gente pode pensar num resgate da indústria para o ano que vem já, na medida que a gente está vendo essa retomada. Lembrando, no nosso caso, que 50% dos nossos clientes vêm através de uma indústria que ainda está no chão, o Pedro talvez possa confirmar, ela ainda está no chão, que são a indústria corporativa, grandes empresas, esse pessoal ainda está em home office, ele ainda está buscando como ele vai retomar essas lives, enfim, essa turma ainda não voltou, o que está voltando lentamente, talvez agora numa velocidade um pouquinho melhor do que o Pedro trouxe, eu acho que se não me engano, né, Pedro Agosto já tem uma outra vibe na retomada, são as pessoas que realmente estão com a fadiga digital, que a gente pode dizer, né, aquelas pessoas que precisam sair de casa, que estão buscando arejar a cuca. Então, os hotéis que estão ao redor de 400, 500 quilômetros, está provado pela Europa, pela China, pelos Estados Unidos, que esses hotéis e as viagens afetivas está acontecendo aqui no Brasil. Alguns destinos estão se beneficiando, o Guilherme tocou a cidade de Gramado, o Nordeste está indo bem, algumas capitais também com destino de praia, os resorts acho que também estão retomando. Um lado, a gente tem um público de 50% que não retomou, e os outros 50% que está retomando lentamente, que é o lazer e as viagens de profissionais liberais, pessoas que pagam do próprio bolso, esses que precisam estar na rua buscando negócios, essa turma já está voltando. Acho que convenções ainda levam um bom tempo, eventos, congressos, convenções, ainda a gente tem um caminho a percorrer, né? Mas eu não acredito que isso não volte já em 2021. A Alemanha, por exemplo, determinou 2020, não tem congresso, você sabe, a Alemanha vive de eventos, congresso, é a pujança daquele país, decretou já em maio, só abre no próximo ano, né? Então, 2021. Então, no Brasil não está sendo diferente. Os hotéis de congressos, eventos e as cidades que vivem disso, elas estão com um pouco mais de dificuldade nessa retomada. Então, o que nós, assim, como é que nós organizamos a nossa casa, né? A primeira parte foi a contenção, né? Poder ver um pouco do que a Tcheco falou, o caixa, sentar em cima, analisar quanto tempo cada negócio tem de sobrevivência, quanto tempo isso vai refletir nos nossos negócios, e a gente trabalhou, eu confesso, a gente trabalhou aqui, a nossa equipe, talvez 12, 14 horas por dia para entender isso, era tudo muito, muito, muito novo, uma pergunta, nós tínhamos muito mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente olhou a contenção, depois nosso próximo passo foi o período da sobrevivência, naquele momento a gente olhava o que fazer para viver o espaço que nós estávamos fadados a viver, seriam 4, 5 meses, e agora a gente chegou em setembro, graças a Deus, que é a retomada. Então, a Intercity, ela preparou um projeto que a gente chamou ele de Welcome Back, né, com várias ações, várias medidas, para que a gente pudesse dar garantia serena da retomada. Protocolos, né, a gente contratou um infectologista para conseguir nos dar toda a assessoria, garantir a biossegurança não só do colaborador, mas do hóspede que precisa viajar. Nós compramos máquinas que estão na indústria hospitalar para garantir isso nos quartos dos hotéis. Enfim, agora a gente antecipou um pouquinho de tecnologia, como a Tcheco comentou. Obrigado, Tcheco, pela tua
pela tua colocação. A gente gosta de se portar assim, então a gente já lançou um aplicativo com touchless no check-in, no check-out. Isso é importante para trazer essa sensação, e não só a sensação, como a segurança de fato para o cliente, né? Então, ele hoje já pode contar com um aplicativo que faz toda a jornada, toda a experiência dele, da reserva, do check-in, da consulta extrato e do pagamento, pode ir embora sem passar pela recepção, como a gente vê muito no mercado americano. A gente antecipou alguns fatos em função da pandemia, mas confesso a vocês, eu também estou valido o que o Guilherme e a Tia estão falando, eu estou otimista, muito mais essa semana do que da semana passada, muito mais do que o mês passado, e infinitamente maior que abril e maio. Então, esse é o tom. Obrigado, Pedro, por estar nos oportunizando e o FOB te dar esses dados e a gente poder entender esse movimento todo. Ricardo, espero ter colaborado, estou aqui à disposição, mas é um pouquinho do que a gente viu do espelho retrovisor e para frente, tá bom? Muito, muito. A gente vai talvez se alongar uns 10 minutos a mais da live, né, para algumas perguntas, porque está com conteúdo muito rico. Heber, você que é um cara, diretor, sempre foi de comercial, de marketing, que estava sempre no front ali, tendo que trazer resultado, inclusive para os patrões que estão aqui, seus comentários, então, em relação ao que nós estamos passando, e esses números positivos que o Pedro nos mostrou, né? Ricardo, a receita nunca foi tão importante, né? Um dólar está valendo 10 para captação hoje pelo desafio, né? E a gestão de custos, obviamente. Mas eu quero aproveitar o tema e falar um pouco da questão da malha aérea, né? Que faz parte aí estratégica da retomada. E só lembrando que, assim como o Alexandre falou... Vai ser bacana você falar sobre isso, porque, inclusive, tem várias perguntas sobre isso aqui, em relação à malha aérea. E não tem como retomar turismo sem avião, apesar da gente saber que o rodoviário vem antes, que o regional vem antes, sem avião não tem turismo. Então, assim, a gente tinha uma média em janeiro de 14 mil voos por semana no Brasil, nacional e internacional. A gente chegou em alguma hora do período de Covid mais crítico que a gente tinha menos de 1.000 voos, né, para aquele transporte essencial e cargas. E como é que está hoje, né, já que a proposta nossa é olhar para frente? A gente estava em junho com uma queda de buscas, eu estou usando como referência a plataforma do Kayak, que é o metabuscador, todo mundo sabe, que fez mais ou menos aí 1 bilhão de análises de consultas de buscas de viagens desde março até hoje. Então, nessa amostra gigantesca, a gente estava em junho, mês 6, com mais ou menos 70% abaixo de buscas de destinos com aéreos em relação a nacional e internacional. Qual que é a boa notícia para colaborar com o Pedro, né? A gente já agora, no último dia de agosto, a gente está abaixo em buscas para roteiros de viagens com aéreo nacional, 30%, né, para o nacional. Então é evidente que o nacional vem na frente, como o Guilherme falou, é hora de conhecer o Brasil, é hora de ganhar força no regional, mas é hora também de viajar por esse país que é um continente, né? E dentro desses números de busca que são publicados semanalmente no site deles, eu atualizei isso hoje. O Atieco comentou sobre destinos secundários que estão chamando a atenção por performance, ou diária média, ou ocupação. As 5 maiores cidades dessa semana passada de destaque, eu marquei aqui: Campo Grande, Juazeiro, Ilhéus, Navegantes e Aracaju. Não é Rio de Janeiro, não é Salvador, ou seja, então isso também mostra a questão da busca das cidades secundárias, mas em que patamar está isso? Então, isso é importante também para quem está acompanhando a estratégia de retomada, porque na hora que você pega um destino como Ilhéus, que está no top 5, você está com um aumento, ele cresceu buscas em 30% essa semana, mas 30% pode ser muito pouco, perto da base pequena que tinha antes, mas comparado com o mesmo período, é só menos 15%, comparado com o mesmo período de 19%, ou seja, tem destinos que estão reagindo com mais força. Salvador é um outro exemplo também, um destino consagrado, de potencial turístico muito grande, tanto lazer como corporativo. Eu anotei aqui, ele está performando agora abaixo 41% do que fazia consultas, intenção de viagens. Depois eu vou falar sobre o book, a reserva feita de diárias de hotéis. Mas a intenção de viagem, ela está 41%, mas no mês de julho está 70% abaixo. Então, isso dita um pouco o ritmo da evolução da retomada. Com que força está vindo e para onde a gente vai. É evidente que isso, cruzado com os números do Pedro,
a gente está falando aí mais ou menos dos 70% de retomada da malha no final do ano, da oferta que ele está mostrando, tanto para cooperativo como para lazer, né? Como você pega outras consultas também, buscas, é curioso mostrar, por exemplo, que locação de carros, que também faz parte do nosso ecossistema, não tem um representante aqui, mas ela está em níveis iguais a do ano passado. Então, assim, me parece que locação de carro, por conta da situação, retomou com mais força. É evidente que os roteiros mudaram. Então, mudaram como? Na medida que faziam consulta de locação de carro em Miami, Orlando, está fazendo Rio de Janeiro, Florianópolis, mas o interessante é que está no mesmo patamar. Então, é um indicador importante também a gente olhando como é que está o comportamento do viajante agora nesse momento. E a questão de olhar o que está bucado, o que chama atenção é assim, então eu também fui olhar com a ajuda dos amigos da Omnibus, o Ferrinho, como é que está se comportando agora as reservas. Então, o que chama atenção é o Booking Windows, né? Qual é a previsão que eu tenho, quantos dias de antecedência eu estou fazendo a minha reserva num determinado hotel. Então, em abril, maio, é evidente que por todas as restrições, incertezas, número crescente de contaminação e internação, a gente tinha um Booking Windows de 80 dias. Hoje, em final de agosto, a gente já está falando de 20. Isso é médio, isso tem uma variação de destino para destino, mas é evidentemente que 20 dias é um Booking Windows nacional, né? Curto, é evidente que as pessoas já estão se programando, a intenção aumentou de viajar e estão efetivamente reservando mais, né? Então, isso chama bastante atenção. E aproveitando que tem aqui CEOs de redes hoteleiras, né? Como dica, vocês têm que fazer uma estátua para aqueles que acertarem, para aqueles que estão performando, os revenues, porque fazer forecast em época de pandemia, ter pace, fazer uma previsão de futuro, assim, é coisa de herói, né? Mas estão conseguindo. Tanto é que a gente falou, olha, se estamos errando para cima. E que bom, é tudo que a gente quer agora nesse momento, né? E pegando a base de reservas feitas não intenção, do Engine Book, né, do Channel Manager da Omnibus, os 5 destinos que mais destacaram também são secundários, né? A gente está falando aí basicamente de campos com maior índice de aumento de reservas nessa última semana. A gente está falando de Campos, Gramado, Florianópolis, e todos na média abaixo de 20 dias de Booking Windows, ou seja, a gente vem com uma força em relação às cidades secundárias, e a questão dos dias com maior pico de reservas feitas através do Channel Manager está sendo 22% sexta e 25% sábado, ou seja, é lazer. Tá? Como o Pedro colocou, como o Guilherme falou também, o lazer tomando mais força agora e puxando a retomada até antes do corporativo. E mais um dado importante, Pedro, eu só estou te adicionando dados que você já sabe, mas é para ilustrar mais, tá? A parte positiva disso. A gente tem a questão de distância, né? Então, a maior parte das reservas feitas hoje no ponto de origem para os hotéis até onde elas vão, primeiro, são de 50 a 100 quilômetros, nós temos quase, eu vou dimensionar por número de hotéis, tá? Porque eu estou pegando uma amostra da última semana, num Channel Manager que roda 300 milhões de transação de reservas por mês. É muita coisa. Atualização de diária, categoria. Então, de 50 a 100 quilômetros, nós temos quase 200 hotéis. Na capital do seu estado, 50. A partir de 50 hotéis. A partir de 250 até 300 quilômetros, já cai para 15, é relevante. Então, assim, de novo, isso fortalece e mostra a força do regional que a gente está falando. Então, eu queria trazer esses dados para poder complementar e deixar mais clara essa retomada do turismo pelo lazer, pelo regional, e que isso sirva de estratégia, porque são dados que estão disponíveis a todos. Eu já vi que teve comentários no chat falando, mas é fácil para quem tem rede e é difícil para quem é pequeno. Desculpa, eu nem li quem comentou, eu estou até me antecipando, mas assim, para mim é a hora do pequeno, ou para ele se aderir a uma bandeira, é uma ótima alternativa nesse momento, ele se valer do know-how desses 3 que estão aqui, por exemplo, e poder ganhar estratégia, ganhar escala, ganhar relevância da distribuição, ou então não, ele ser mais ágil. O que nós estamos passando, se fosse encarar como uma guerra, é guerra que nós vamos vencer por guerrilha. Evidente, considerando a questão de saúde como prioritária, nós todos aqui concordamos com isso. Né? Mas 2 minutos,
Ok, então vou finalizar, Ricardo, assim, a questão dos protocolos que o Alexandre destacou. Nós tivemos tempo, né, a hotelaria teve tempo para se aprimorar e desenvolver protocolos para garantir a segurança dos associados, dos colaboradores e dos clientes. Supermercado não teve, a companhia aérea foi fazendo do jeito que deu. Então, assim, isso só garante mais qualidade, mais segurança para a retomada do turismo. Eu estou apostando muito nisso e parabéns aí, é uma alegria, uma honra estar com todos vocês. Muito obrigado. Ô, Pedro, eu queria que você, Orlando, depois passasse naquele grupo de WhatsApp que foi criado essa nova pesquisa que vocês estão preparando, por favor. E eu queria falar uma coisa, que é uma sacanagem a gente assistir live e ter gente jantando na nossa frente, né, gente? Porque a gente também sente fome. Vamos começar aqui as perguntas. A Denise Amado está perguntando, a minha pergunta vai para o Paulo, para o Guilherme, mas acho que todos podem, a Tieco pode responder, todos podem responder. Por que, numa fase de retomada, a hotelaria brasileira aumentou as tarifas? Hoje sai mais barato ir para Cancún que qualquer resort do Nordeste. O que se atribuiu a esta alta, já que todos precisam se reerguer juntos e, claro, por que oferecer tarifas direto ao cliente final, mais em conta, tornando a venda das agências mais difícil, num cenário onde todos precisam de todos? Sou Denise Amado, da Discover Eventos e Viagens de Incentivo e Lazer. Pergunta não é difícil de ser respondida, não. É muito fácil e muito oportuna a pergunta, né? Esse trabalho feito com, até o Aldinho também colocou, e os agentes de viagens, né? A hotelaria não vai viver sem as agências de viagens, sem os operadores de turismo, porque o número de agências de viagens que nós temos no Brasil é imenso, e eles são os grandes divulgadores, né? E eles são os funcionários para nós que não têm custos trabalhistas, porque você pagou a comissão e você está livre de qualquer coisa. Então, acho que essa parte é muito importante para o bolso, né, das pessoas. Então, acho que o turismo caminha muito para isso, e a hotelaria tem se esforçado muito, né? E você tem que olhar hoje os dois lados. Primeiro, o bolso do consumidor, né? Tudo bem, os abastados não tem muito problema. Para ter muito dinheiro, não tem esse problema, certo? Mas se você olhar que a classe média, o assalariado, que teve suas reduções salariais de 25% a 50%, você tem que olhar o tamanho do bolso. E outra coisa, você quando abre um hotel, você tem que ver seus custos. Você não pode abrir os seus custos sem você mexer na sua diária média e no seu preço, né? Porque é do couro que sai a correia. Você tem que pagar funcionário, você tem despesas com o café da manhã, a lavagem de roupa, uns protocolos de segurança, porque o álcool gel aumentou uma barbaridade. Então é do couro que sai a correia. Então é impossível você manter uma diária mais baixa e mais cara. Mesmo as diárias hoje internacionais não estão mais baratas das redes internacionais. É um grande engano, principalmente com o dólar hoje a quase 5,50, 5,30, 5,20. Quer dizer, ele gira em torno aí de 5,50 até beirando os 6. Principalmente na Europa, que o euro está 6,30, 6,40, 6,50. Importa. Eu falei, eu tive recentemente em Portugal um almoço num casal, você gasta no mínimo 200 euros. Se você multiplicar por 6, são 1.200 reais. Se você for numa lanchonete, você vai gastar aí 70, 80 euros. Se você multiplicar, são quase 500 reais. Então, a vida não está muito fácil. Mas nós temos que trabalhar, temos que procurar. E o hábito do brasileiro hoje está se voltando às décadas de 70. Os passeios de um dia com o seu próprio automóvel, o mesmo crescimento das locadoras que foi colocado aí, que vem crescendo, porque as pessoas preferem locar um carro com uma diária hipereconômica e poder fazer um passeio de final de semana e ele mesmo está dirigindo com toda a segurança e não precisa ter aquele cuidado todo. Mas se você vê que na Europa, em Portugal, por exemplo, no máximo são 4 pessoas da família num carro grande, um carro médio, né? Então, se você pôr 5 pessoas dentro do carro, não pode, né? Táxi, no máximo 2 pessoas. Então, tudo isso retoma em custo. Se você não tiver esse cuidado, realmente você tem muito problema, vai ter muitos problemas. Então, nós temos que olhar. O Alexandre colocou na rede dele que todo o cuidado que teve nas aberturas dos hotéis. Você tem que fazer conta para saber se vai pagar realmente, para não ter o problema todo que depois da inadimplência, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar muito. Então, quando se fala assim que viajar no Brasil é mais caro que você viajar para o exterior, eu acredito que seja um engodo, tá?
olhar direitinho, porque às vezes as promoções também são bem diferentes. Então, aqui no Brasil, os hotéis bons têm preços justos, não são preços exorbitantes, não. Então, e o trabalho que os hotéis também fazem de proteção ao agente de viagem. Por exemplo, nós na GJP trabalhamos com, né, se você pegar um anúncio nosso, está lá, né, procure o seu agente de viagem, ou consulte o seu agente de viagem, sempre. Então, acho que é um trabalho, eu tenho respeito profundo pelos agentes de viagens e realmente trabalho. E hoje vem sofrendo muito, mas se você cuidar, o agente de viagem tem que cuidar da sua carteira de clientes, né? Hoje, eu cuido da sua casa, trabalhando com o seu próprio computador. Tem gente aqui elogiando você. Tem gente elogiando você aqui no chat, falando que a GPJ é parceira das agências. Olha aí. Obrigado. Mas nós sempre fomos, como sempre trabalhei com turismo, sei da importância do agente de viagem, como sei da importância do guia de turismo. E como sei também da importância de toda a hotelaria, de todo o turismo das companhias aéreas que vêm sofrendo e que vão se retomando, né? Eu fiquei muito feliz, agora estive em Foz do Iguaçu essa semana, e a retomada das companhias aéreas, da Latam, da Gol, da Azul, né? Voltando, porque antes nós tínhamos quase 100 voos mensais para Foz do Iguaçu, hoje nós estamos com redução com 25 voos, quer dizer, é muito pouco, mas a retomada agora para o mês de setembro vai chegar a 100 voos, então isso já é uma retomada. Tcheco, quer comentar a respeito? Aliás, Guilherme, eu não vejo a hora de ter o seu anúncio na The Present também, viu, querido? Vamos lá. Olha, o Guilherme já falou tudo, eu acho que realmente tem que ser parceiro mesmo. Agora, eu vou falar sobre a retomada, a questão é retomada. Eu posso falar? Antes que depois, se não dá tempo. Eu preparei com muito carinho isso aqui, ainda mais, olha, Ricardo, tem muita gente da nossa equipe, eu estou vendo que estão assistindo vários, eu vi vários nomes, começar com a Bíblia, vários nomes da nossa equipe. Você está com um muito grande na Brooklyn. Quem da equipe da Tcheco aí, bate palma no chat, por favor, que eu quero saber quem é. Não precisa. Então, olha, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente já tem como, né, a gente observa sempre, né, a nova tecnologia com o Alexandre, né, que ele é o bambambam nisso. Então, a gente já tem desde o ano passado o check-in por reconhecimento facial, não sei o quê. E eu acho que cada vez mais nós temos para o nosso futuro do turismo, nós temos que investir bastante em tecnologia, mas, ao mesmo tempo, como disse o John Naisbitt, lá o meu guru lá do Megatrends, ele disse o high-tech, high-touch. Então, eu acho que mais tecnologia, nós temos que investir realmente nas pessoas com quem trabalhamos, nos nossos clientes e no nosso mercado como um todo, com mais, como eu disse, né, integração, criar laços com as pessoas. Eu acho que isso, assim, as coisas que vamos criar vai estar muito ligado a isso, personalizar mais, personalização para mim das coisas é valorizar a pessoa que é seu cliente, é um a um, one to one. Então, eu estou olhando aqui para eu não perder o roteiro, que eu até escrevi, porque é muito importante. Eu acho que esse tema que você colocou, no momento certo, é super importante, sabe, para o nosso livro. Eu acredito que nós vamos retomar, talvez até com o que o Pedro mostrou e o que a gente está sentindo, acho que dá até um pouquinho mais rápido, não veloz, um pouquinho é melhor. Agora, o que vai acontecer é que, em algumas situações, como hotéis de negócio, eu acho que está claro que a forma de trabalhar, a tecnologia mudou muito e vai mudar o nosso negócio. A ocupação dos hotéis, vai mudar muita coisa. Os eventos, etc. Isso para mim, eu não sei o que os outros acham, mas para mim isso está muito claro. Então, nós temos que buscar novas formas. O meu tempo hoje, eu acordo de manhã, eu falei, quero limpar minha mesa, minha cabeça, quero esquecer que eu sou hoteleira, que eu fiz hotelaria até agora, eu tenho que pensar em nova forma de ser hoteleiro, porque o que eu fiz até agora foi bom, mas agora eu acho que a gente está entrando num novo mundo, um novo turismo. Então, eu vejo esse movimento também em vários países, né? Então, não é que a gente tem que retomar, considerando tudo isso, porque a gente não pode perder, assim, os nossos colegas aqui, a gente não quer perder aquilo que a gente construiu, né? Mas nós temos que tomar frente, nós não podemos culpar o vírus, não podemos governo, não governar as pessoas, não governar ninguém. Eu acho que a gente tem que realmente, vocês, né, esses nossos colegas que estão aqui, todos hoteleiros, Orlando
tem um grupo grande de hotéis que ele coordena aí com o FOB, então são gente muito séria, gente que tem dado emprego a muitas famílias. Então, nós devemos estar à frente, e uma coisa muito importante, isso que o Guilherme falou, a gente tem que estar todo mundo junto, toda a cadeia, como fez a Singapura. Eu conheci Singapura com 25% de ocupação, baixíssimo, o melhor estava com 25% de ocupação, e aí eles fizeram, acho que foi em 70 e tantos, quase em 80, não vou dizer muito, porque senão vai falar, pô, você está velha no mercado. Tinha gente que nem tinha nascido. Então, mas eu vi Singapura recuperar, por quê? A única forma que eles recuperaram, quando Lee Kuan Yew botou todo mundo junto, toda a cadeia, agência, táxi, varejo, todo mundo junto, eles falaram, agora nós vamos ter que trabalhar para o turismo de Singapura. Não existe eu, você e tal, né? Então, e aí ele conseguiu, olha o Singapura de hoje. Eu conheci Singapura não tinha nada disso, né? Nem muitos restaurantes. Então, o que eu acho que é importante é juntos, por quê? Assim, por que eu estou falando para juntar? Porque juntos nós somos mais fortes, nós somos mais fortes e influentes. Para a gente ser forte, a gente precisa ser influente. Então, só toda a cadeia junta, né? E não podemos nos degladiar um com o outro, né? Porque, às vezes, a gente sem querer ficar puxando o perna do outro, abaixa a tarifa, levanta a tarifa, sei lá. Tem gente que, né, bota a tarifa lá embaixo, vamos levantar, eu sou contra, sabe? Toda a vida todo mundo me conhece, o Eber não sei se lembra, eu falo, abaixar a tarifa, não pode, porque todo mundo começa a baixar, não pode. Vamos ser justos nas tarifas, não é levantar a tarifa, vamos ser justos, tem que pagar todo mundo, botar a agência, botar todo mundo, né? Então, eu acho que tem formas tão bacanas, né, da gente, todo mundo junto, sairmos vencedores dessa situação. Principalmente, eu acho que o Brasil tem uma qualidade muito bacana. O brasileiro tem esse calor humano que a gente pode, nem no Japão, que o Ricardo sabe, tem uma hospitalidade fantástica, os orientais como um todo, com muita espiritualidade, mas acima da espiritualidade, eu acho que existe esse acolhimento, esse calor humano, que é o que o John Naisbitt fala, calor humano do brasileiro. Então, nós temos que profissionalizar mais. Eu tenho trabalhado nisso há 3 anos. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem uma qualidade do turismo que vai ser o melhor do mundo, porque é isso que o mundo inteiro vai procurar. Então, eu até falei que a hospitalidade brasileira tem uma característica, é o calor humano. Então, alguém me fala, como é que é a hospitalidade europeia? É assim, tudo, né, de mordomo. Eu falo que a hospitalidade europeia é de mordomo, a hospitalidade oriental é de espiritualidade, a americana de processos e procedimentos. Mas eu acho que a gente, nós mesmos, né, nós da hotelaria, temos que trabalhar nós mesmos, trabalhar nossa equipe para a gente ser cordial, gentil, de uma forma muito proativa. Eu tenho trabalhado isso, né, na rua, na padaria, com o vizinho, de porta, com todo mundo. A gente fazer um movimento de calor humano, um movimento de criar laços entre as pessoas. Não, imagina como é gostoso para quem mora e para quem vem ver uma cidade onde não existe tanta desigualdade, a gente trabalhar a desigualdade, não tem tanta diversidade. A gente trabalhando isso, uma cidade que é mais limpa, é tão gostoso, você vai numa cidade onde as pessoas apreciam as plantas, apreciam as flores, né? Então, isso mostra a qualidade do ser humano. Vou rapidinho. Então, eu acho que está nas nossas mãos, isso que eu queria dizer, está nas nossas mãos de estarmos juntos e influenciar positivamente o mercado. Então, é isso. Obrigado. Alexandre, quer comentar a respeito? Não, obrigado. Em relação à pergunta, né, porque as tarifas, é um momento, acho que está todo mundo entendendo como vai se seguir daqui para frente essa relação de oferta e demanda. Não são todos os hotéis que estão abertos, não são todas as companhias que estão com os voos retomados. A gente tem um modelo novo de negócio que também não é tão antigo na hotelaria brasileira. De um lado, são preços fixos, de um outro lado, são preços flutuantes. A hotelaria brasileira, indo em linha com o que o Guilherme falou, ela pratica o RM, isso é uma realidade, vai ser daqui para frente, isso é a lei da oferta e da demanda. Então, Ricardo,
respondendo um pouco a pergunta se os hotéis estão caros ou baratos, isso vai muito em encontro à lei da oferta e da demanda, né? Então, tem a questão da base de custos, é importante, obviamente. A gente está aqui representando um grupo enorme de investidores que precisa remunerar o capital investido, que precisa analisar no contexto, nós precisamos ser atrativos para que a nossa indústria floresça, gere emprego, riqueza, renda e mais oportunidades para quem resolveu trabalhar na nossa indústria da hotelaria. A gente precisa pagar bons salários e, para isso, a gente precisa ter boas diárias. Sempre lembrando que a gente tem oferta e demanda. Se hoje R$1.000 é caro, amanhã pode ser barato em função da lei da oferta e da demanda. Só essa contribuição, Ricardo. Obrigado. Tem uma pergunta de uma advogada e tem uma também do Davi, que é da Panasonic, que eu vou fazer então aqui para o Heber e para o Pedro. É sobre multas, né? Ela falou assim que ela atende muitos clientes e como que estão as regras de multas de cancelamento e postergação. E a outra pergunta da David, da Panasonic, é qual é a maior estratégia para essa retomada consciente, já que tudo não será mais o normal? Se bem que eu não sei, eu acho que depois disso tudo vai ficar normal, mas, enfim, brasileiro logo esquece tudo isso, vai estar tudo bem. Mas o que vocês têm a respeito para falar disso? Ricardo, eu não sei por que motivo você deixou uma pergunta de uma advogada para mim e para o Pedro, mas tudo bem, vou dividir essa bola com ele. Mas não, eu queria falar sobre... Depois a Tieco, o Guilherme e o Alexandre vão comentar. E assim, a gente vai ter espaço para mais uma pergunta, vamos ter que encerrar, porque já estão quase 9 horas da noite e não saiu ninguém da live ainda, está incrível. Vamos lá. Eu vou ser rápido, então. A questão da audiência chama atenção, já são tarde da noite, e o interesse do tema, Ricardo. As pessoas estão extremamente aí interessadas em saber de viagens, né? Sim. Mas é assim, a política adotada pela hotelaria, pela companhia aérea, foi de tornar a relação de compra do cliente o mais flexível possível. Teve medida provisória nesse sentido da questão de reembolso, então isso está regulamentado, você pode fazer isso por opção integral, ou jogar o crédito futuro, ou parcelar, mas assim, o que eu entendo é que quem está mantendo uma boa relação nesse momento com o cliente está sendo totalmente transparente e, principal, totalmente flexível. Remarcação é a regra do jogo, flexibilização também é a regra do jogo. Então, assim, entendo que todos aqui concordam nesse sentido e estão muito atuantes na medida de atender o melhor possível o seu cliente, que já bucou, já comprou, que quer mudar a data ou quer o reembolso. Então, assim, mediante todo o cenário, isso está muito claro no segmento de turismo. Teve um processo lá atrás de entendimento do que o governo ia dizer, do que a questão legal ia poder dar um aparato, mas, assim, entendo que isso está superado e esse relacionamento junto ao cliente, tanto no B2C como no B2B, está muito bem resolvido, de novo, totalmente flexível. Obrigado, Pedro. Tem alguma coisa para comentar? Vamos lá, vou tentar falar sobre uma outra questão. Até agradeço ao Weber por ter pego a parte mais difícil da pergunta e falar um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer daqui por diante, né? Como é que a gente se estrutura para passar por esse momento complicado que está sendo vivido pela hotelaria. Acho que na prática tem muita coisa que ela já está em prática, que ela já tá acontecendo. No final das contas, quando o setor ele tende a receitas a zero, a 90% do que operava no momento mais difícil da crise, é um baque para todos. Hoje, na Hotel Invest, a gente faz gestão estratégica de quase 30 hotéis pelo Brasil. Nós somos já fomos gestores de quase 60 propriedades pelo Fundo Max Invest. Então, a nossa relação com as redes é uma relação muito próxima. E o que a gente vê acontecendo? A gente vê acontecendo de uma maneira bastante generalizada uma revisão de custo como nunca se sonhou em fazer na hotelaria no Brasil. Uma equipe mais polivalente, colocando até em questão o status quo do setor, de você rever de uma maneira muito mais criativa processos, a negociação relacionada a fornecedores, adequar o custo do hotel ao máximo, essa expectativa de receita que ela é baixa, pelo menos em curto prazo. Então, tudo isso está sendo feito. Para além disso, existe uma preocupação muito grande de como é que a gente surfa nessa onda de recuperação da forma mais saudável possível. O que se pode fazer além de custos? Se pode discutir estratégia, se pode discutir receita, com muito cuidado em relação à diária média dos hotéis, para que a gente consiga passar por esse momento mais complicado da maneira menos dramática
possível. E, evidentemente, para além da gestão, para além da operação, e os nossos colegas aqui presentes podem falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, você olha custo, você olha receita, tem toda uma parte governamental aqui encabeçada pelo Orlando, que também é fundamental num momento como esse. Por que a gente discute a possibilidade sobre conseguir equilíbrio operacional com 20%, com 25% de operação? Porque cortou o custo na carne, sim, mas também porque algumas medidas, elas ajudam em termos de alívio de folha, elas ajudam em termos de renegociação e trazem um pouquinho mais de previsibilidade para a gente daqui para frente. Eu acho que essas medidas, elas estão sendo feitas com a maior celeridade possível. Hoje se discute muito em termos também relacionados à digitalização do setor, algumas facilidades, melhoria de procedimentos, para fazer com que quando a gente entre numa trajetória de crescimento, essa margem operacional ela seja mais robusta, e com isso a gente consiga ter resultados melhores, reinvestir nos ativos, manter os funcionários bem treinados e com uma perspectiva de bom serviço para todos. Eu acho que são alguns dos tópicos que são importantes. É uma pergunta abrangente, a gente poderia fazer um webinar só sobre isso, mas apenas dando algumas pinceladas e contribuindo aqui com a discussão entre todos nós. Obrigado. Dona Tieco, quer comentar alguma coisa? Eu já falei muito, né? Não, estamos já quase encerrando. Pois é, já falei muito, agora eu só quero depois só finalizar, né? Só o que você falou que tinha parte. Bom, gente, olha, realmente já são 20 horas e 55 minutos, eu teria várias perguntas, vamos ter que fazer uma segunda, viu, gente? Encerrando, então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos ouvir agora, então, a mensagem de cada um nesse momento, que eu acredito que nós estamos no finalzinho dele, já passamos por momentos piores. Então, Alexandre, qual a sua mensagem dessa noite, por favor? Ricardo, assim, te agradeço o convite, é um prazer poder escutar os nossos colegas, ver a qualidade da pergunta de todos, o interesse afetivo com a nossa indústria do lazer, porque, queira ou não, a gente pode ser o profissional que for, mas lá no íntimo todos nós somos viajantes, desejosos pela experiência de viajar, conhecer, desbravar. Acho que essa é a essência do ser humano, concordo, não sei se foi a Tieco que comentou, as lives são importantes, elas estão dando uma outra conotação para vários setores, mas eu duvido muito que ela substitua toda essa forma das pessoas se relacionarem, olho no olho, as visitas, enfim, toda essa questão que envolve o desbravar e a experiência de viajar, de se hospedar, enfim, todo esse contexto. Eu sou um fã, acho que na essência eu sou um viajante, e por isso eu me motivo muito e acho que a nossa indústria volta e volta bem. Pedro, concordo contigo, a indústria da hotelaria vai ter que se reinventar, não só na parte de tecnologia. Se eu tenho alguém aqui que trabalha no nosso setor, saiba que a polivalência vai ser obrigatória. Nesse momento de 4 meses de pandemia, quem tinha braço curto ficou mais curto ainda, quem tinha braço longo ficou mais longo ainda, e mostrou que é necessário realmente a gente estar pronto para os desafios que chegam. A nossa indústria não é fácil, 7 dias por semana, 24 horas por dia, não é qualquer um que tem que ser destemido. Então, fica aqui meu agradecimento a todos dessa indústria, aos meus colegas, que a gente trabalhe junto. Muito obrigado. O Orlando pelo FOB, por estar fazendo um trabalho enorme lá nessa integração das entidades e nos representar junto aos órgãos. Obrigado, Ricardo, obrigado meus colegas aí. Guilherme, Tieco, Pedro, Heber, obrigado pelo convite. Salve de palmas para Alexandre. Aê, obrigado. Agora, então, vamos, Heber, que você me ajudou a fazer aí. Qual a sua mensagem? Eu quero resgatar o protagonismo que foi falado aqui em relação à união, né? A gente viu que, pelo tamanho do impacto no setor, o turismo ganhou mais evidência. Não foi bom isso, evidente, mas é assim, que isso seja trabalhado tanto do ponto de vista de união, como mais importância do setor para o país. A gente viu os nossos líderes, a gente viu muitos de vocês trabalhando pauta em veículos onde o turismo era secundário. Eu vi muito de vocês na CNN, aqui junto com o Ricardo, eu vi vocês junto a pautas financeiras, ou seja,
que isso só ganhe cada vez mais força na medida do possível, da retomada. Tcheco também destacou isso, mas assim, é evidente que o turismo tem um potencial imenso, mas não ocupou relevância comparado com outras indústrias. Chegou o momento. O ruim, o motivo que nos levou a ele. Mas, assim, já que chegamos a isso, já que estamos mostrando o quanto é importante essa indústria geradora de divisas, de empregos, que a gente torne essa união cada vez mais forte, para tornar o setor mais relevante no país continental. Então, quero também aproveitar e agradecer. Ricardo, primeiro você, veio num bate-papo, acho que numa noite dessas, pelo Insta ou pelo Face, e foi tão aderente rapidamente aí, porque a gente tem amigos da importância como esses todos aqui. Então, quero agradecer cada um de vocês, Alexandre, Guilherme, Pedro, Tcheco, por estarem com a gente aqui, e olha que incrível, continuamos com mais de 100 pessoas tarde da noite, então isso muito por conta da importância e relevância do trabalho que vocês já fizeram e fazem pelo setor. Obrigado por tudo. Na verdade, eu achei essa live uma triste, porque acho que cada um deles daria 2 horas para conversar aqui fácil, né? Pedro, sua mensagem final. Bom, primeiro, obrigado, Ricardo, obrigado, Weber, pelo convite, super honrado de estar aqui com vocês, profissionais que eu admiro, que têm uma trajetória brilhante no mercado. Espero ter conseguido dividir algumas informações que sejam relevantes para as nossas discussões. Eu queria deixar uma mensagem final, que é uma mensagem do que está acontecendo para além desse momento difícil da pandemia. Num momento como esse, a gente está imerso nas nossas dificuldades, a gente vê a taxa de ocupação ainda um pouquinho baixa na hotelaria corporativa, e evidentemente tudo isso muitas vezes gera dúvida, né, gera insegurança. Agora vamos lembrar que a gente vive num país que é um país continental, um país que as taxas de juros elas estão tendendo a zero em valores reais, um país que em termos de inflação a gente nunca teve uma situação tão controlada, que a gente tem uma perspectiva ainda de crescimento, que é uma perspectiva de crescimento muito para além do ano de 2020, diante dessa tragédia toda que está sendo vivida. Num momento como esse, apesar da operação estar sofrendo ainda, existem muitos e muitos investidores que eu nunca tive tanto contato como nesse ano, olhando para oportunidades de investimento em hotelaria no Brasil. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma crença no potencial de recuperação do setor. Investidor nunca é uma figura ingênua, é uma figura que conhece o mercado, sabe fazer a leitura em termos de processos, em termos de tendência, e está todo mundo acreditando que a gente vai passar por esse momento numa velocidade que ainda existe uma dúvida, mas que a gente vai passar por esse momento. Então, eu acho importante a gente ter isso em perspectiva, eu acho importante a gente acreditar que o setor ele vai passar por esse momento difícil. Vamos lembrar que, em comparação com mercados maduros, a economia brasileira, que já foi a 5ª maior do mundo, hoje é a 9ª maior do mundo, a gente perdeu espaço, a gente tem muito que crescer ainda, e eu não tenho dúvida que esse crescimento econômico nacional, qualquer possibilidade de risco de uma possível perda de participação da hotelaria tradicional, seja para eventos virtuais ou para reuniões que aconteçam, diminuam o fluxo corporativo em curto prazo, em médio e longo prazo, a gente tem uma possibilidade de crescimento muito expressiva, para além dos 5.000, talvez, hotéis que a gente tem no Brasil, com a capacidade de crescimento que, em ordem de grandeza, tem que ser pelo menos 2 vezes o que hoje tem em operação. Acho que é importante ter isso em perspectiva e, com certeza, a gente vai passar por isso, em algum momento. Pode ser amanhã, depois de amanhã, mas que essa recuperação ela virá, isso não tenho nenhuma dúvida. Obrigado, Pedro. Adorei você, o homem dos números. Gente, preciso depois colar em você. Guilherme, por favor, a sua mensagem final. Estou acertando meu microfone aqui agora. Tá ok o microfone. Tá ok. Foi um prazer enorme vê-lo. Né? Vamos estar presentes aí no Presidente. Nós estamos aí, né? Obrigado. Temos um encontro. Falta colocar você na capa, o Alexandre, a dona Diego precisa renovar a capa. Opa! Muito obrigado. Dá parabéns ao Pedro, a Tcheco, ao Weber, ao Alexandre, a você e acho que a todos os nossos ouvintes aí, né? Termos nos aguentado. Bom, o turismo está dentro do nosso DNA, né? Acho que de todos que trabalham com o turismo, está dentro da gente. É o vírus que entrou do bem, né? Ele entrou aqui e nunca mais saiu, né?
Eu estou fazendo 51 anos que tenho essa profissão. Então, comecei novinho. Né? 48 de CVC, 51 de profissão de turismo. Nossa. Então, acho que a gente conseguiu aprender um pouquinho, né, ao longo desses anos todos. E uma coisa que eu aprendi com crise, a gente tem que ser criativo. Já enfrentei várias delas, né, na minha vida profissional. Então, você tem que ser muito criativo. Então, na crise você corta o S, fique cria. Né? E acreditar muito naquilo que você faz, amar aquilo que você faz, e vai dar certo, não tenha dúvida. Se dedicar e amar aquilo que você faz. As entidades, acho que todas elas estão muito unidas. Citar umas, se eu citar uma, vou ter que esquecer algumas. Então, todas as entidades do turismo têm feito um trabalho excepcional. Principalmente, eu vou destacar uma, que é a ABAV Nacional, né, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, que está com o comando da nossa querida Magda. Né? A outra é a BH Nacional, que também tem feito um trabalho impressionante junto ao Congresso Nacional, lutando com todas as crises que a hotelaria vem tendo, trabalhando fortemente no Ministério do Turismo. O Manuel é uma pessoa extraordinária. O Paulo Somussi, na Brasel, tem bares e restaurantes, que é um fator muito importante para o turismo. Na BA, nós temos o Marcelo Sanovitz, que também tem feito um trabalho fantástico para as companhias aéreas. Então, todo esse trabalho dos agentes de viagem, dos bares, restaurantes, da hotelaria, enfim, todo o segmento do turismo tem uma força muito grande. Então, isso é muito reconfortante para todos nós, e a gente sabe que vai vencer essa crise. Né? Então, a gente está acreditando fortemente nessa retomada, como está acontecendo. Os números do Pedro estão ali bem claro, e vê que realmente setembro está sendo um grande mês, como afirmou o Alexandre, e essa retomada daqui para frente, com todos os protocolos de segurança, vai ser fantástico. Nós temos que nos cuidar, orientar as pessoas para que tenham todos os hábitos de segurança, porque esse vírus é desconhecido, né, até o ponto de sair a vacina. Daí nós vamos ter realmente a grande retomada, e o turismo que eu falei para você no começo. Com toda essa crise, com toda essa pandemia do Covid, o turismo foi uma das indústrias que mais vai ganhar. Tenho certeza disso, porque as pessoas vão confiar muito e vão dar muito valor à vida, ao lazer. Né? E mesmo os negócios também vão se concretizar muito através do turismo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Heber, para o Guilherme, para o Pedro. Muito obrigado. Agora, então, encerrando... Eu quero falar. Não, calma. Eu deixei a última palavra para você, dona Tia Costa. Não, porque eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a você, quero agradecer a todos os colegas que participaram. Mas, sabe, e todo mundo que esteve com a gente. Olha, não, você sabe por quê? Eu quero... Uma coisa muito importante que eu quero falar. Esses lives são muito importantes, gente. O Supera Turismo, né? Eles fazem muitos. Então, todo mundo que está à frente, a gente tem que falar muito do turismo, tem que estar falando das coisas boas, das coisas, dos problemas e tudo. E eu acho que a oportunidade desse live, para mim, é fantástica. Por isso que eu quero agradecer. Ontem eu fiz um live também da nossa empresa sobre saúde, né? Como a segurança sanitária, como é que a gente faz, a gente falou, a gente tem uma doutora médica lá da Emílio Ribas, né, que nos assiste. Então, eu acho que a gente tem que falar e esclarecer. Então, eu não podia deixar de falar o quanto esses lives são tão importantes. E vou terminar, só vou falar uma coisa. O alicerce, não sei se você sabe, o alicerce da Blue Tree é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Eu fundamentei porque eu gosto muito da Madre Teresa. E aí eu queria terminar com uma coisa mais leve e feminina. Vocês vão achar, os homens que acham chato, mas não é não. Muitos da nossa equipe que está assistindo já estão carecas de saber como eu gosto da Madre Teresa e sempre cito, né? E, aliás, obrigada à nossa equipe, a Melissa e todos, o Tiago, que estão assistindo. Então, eu queria deixar uma frase da Madre Teresa, um pouquinho fora do turismo, mas eu acho que é muito importante, porque eu estou vendo também tem muitas mulheres. A Madre Teresa diz o seguinte, eu peguei só algumas coisas. O melhor remédio é o otimismo. A força mais potente do mundo é a fé. Né? O pior sentimento é o rancor. O melhor presente, o perdão. A pior derrota, o desânimo. A primeira necessidade é comunicar-se. A melhor portas abertas
é o sorriso. E a mais bela de todas as coisas, o amor que nos une com o turismo. Era isso, Ricardo, que eu não podia deixar de falar. Palmas para Tcheco. Palmas para Tcheco. Subarashi. Subarashi, Tcheco-san. Subarashi. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Olha, Alexandre, eu estou vendo que você está ainda na empresa, dá para ver a luz ali do final, está na empresa trabalhando. Obrigado, Guilherme. Paulo, olha, maravilhoso ter você aqui. Muito obrigado. Heber, obrigado. A gente vai se falar. Dona Tcheco, domo, arigatou gozaimashita. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Heber. Obrigado, Heber. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Pedro, valeu. Obrigada, gente, boa noite. Muito obrigado. Boa Até noite. breve. Boa saída. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.